negociação complicada em negociação difícil. Ontem o André Hernan, que já voltou de férias com tudo, voltou no Bem Amigos, trazendo a informação do interesse do Corinthians pelo Rony do Atlético Paranaense. Na verdade, o Corinthians, de novo, ele vai para o Rony. Porque o Corinthians tentou o Michael, até o finzinho não conseguiu, né? O Michael optou e o Goiás optou, ambos optaram pela negociação com o Flamengo. Deixa eu passar aqui no... a gente está mostrando imagens aí do Rony. A negociação com o Flamengo. Então, depois o Corinthians tentou o Dahomey, atacante colombiano, mas também não deu certo, porque o jogador vai jogar no Canadá. Tentou o Rony, num primeiro momento se assustou com os valores e ainda considera os valores muito altos. Mas está tentando ainda a contratação por um pedido do técnico Thiago Nunes. A informação confirmada pela Nádia Mauad, ontem trazida pelo André Hernan, confirmada pela Nádia Mauad, repórter das mais bem informadas em Curitiba, é o seguinte: o Rony não viaja com a delegação do Atlético Paranaense para o torneio de verão. Não vai viajar com a delegação do Atlético Paranaense para o torneio de verão na Argentina. O Atlético vai jogar amistosos contra o Racing e também contra o Boca. Então, já é uma fumaça. Por que não viaja? Por que não viaja? Né? E só que o Atlético Paranaense joga a Supercopa, né? Contra o Flamengo já no início de fevereiro. Né? Joga. Em fevereiro. Será que ele não vai participar desse jogo também? Até porque não vai fazer a pré-temporada, não vai estar com o grupo treinando, se ambientando com a rapaziada. Só que fazer negócio com o Atlético Paranaense, todo mundo sabe que não é fácil. A multa rescisória do Rony é de 12 milhões de euros, 54 milhões de reais. Eu conversei com pessoas ligadas ao Corinthians hoje, que me disseram o seguinte: por esse valor, esquece, impossível. 12 milhões de euros, 54 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians chegou a oferecer pelo Michael, por 50% dos direitos econômicos, 22 milhões e 600 mil reais, mais ou menos, além de alguns jogadores com a possibilidade de moeda de troca. Aí surge a informação de que o Corinthians poderia oferecer metade desse valor da multa rescisória, 6 milhões de reais, algo em torno de 20... 6 euros. 6 milhões de euros, perdão. 6 milhões de euros, algo em torno de 24 milhões de reais, com a possibilidade de jogadores na moeda de troca por 50% dos direitos econômicos do Rony. O Rony teria direito também a uma porcentagem nessa negociação, abriria a mão dessa porcentagem para facilitar o negócio com o Corinthians. Agora, o Corinthians continua achando muito caro um jogador de 24 anos. Mas é um pedido do Thiago Nunes. Há a possibilidade até de um banco, que é patrocinador do Corinthians, entrar na parada, como fez com o Luan, para ajudar no aporte financeiro dessa negociação. Hoje, nesse momento, o Corinthians acha cara a negociação. Mas vai entrar, vai sentar, vai conversar, se o Atlético Paranaense topar de fato negociar. O fato dele não viajar com a delegação do Atlético Paranaense para a Argentina já é um sinal de que pode ter negócio com alguém, se não com o Corinthians, com alguém. Alguma coisa está andando, né? Alguma coisa está andando. Para um jogador tão importante para o Atlético Paranaense como o Rony, não viajar com a delegação para pré-temporada, para a preparação de uma temporada tão longa como essa de 2020, onde o Atlético Paranaense se consolida como uma das grandes equipes do futebol brasileiro, campeão da Copa do Brasil, vai disputar agora a Supercopa com o Flamengo para ver quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. É uma notícia que chega e que a gente tem certeza que está acontecendo alguma coisa. Se não é com o Corinthians, é com alguém. Alguém está sentado na mesa com o Petralha lá, com o presidente do Atlético Paranaense, para negociar o Rony, que é um grande jogador, mas como você disse, já são 24 anos, é um preço ainda para o mercado nacional aqui alto, né, 12 milhões de euros, mas tudo existe conversa, né? A multa está lá para ser conversada. Ó, a gente não abre mão da multa, é 12 milhões de euros, aí o Corinthians tem que ver se vai valer a pena, se o custo-benefício é interessante para ele ou não. Ou, pago 50%, ou dou em outros jogadores em troca. Tem que ver também o lado do Atlético Paranaense, quem são os jogadores que vão ser colocados na mesa, né, para o Atlético Paranaense avaliar se vai ser interessante ou não.
Leva algum tempo, né? Esse tipo Leva. de negociação para chegar num denominador comum entre as partes. Essa negociação é considerada pelo Corinthians muito complicada. O Corinthians considera que tem que ter muita paciência para contratar o jogador, até porque o Atlético Paranaense não estaria satisfeito em ter perdido 2 jogadores para o Corinthians, o Pedro Henrique e o Camacho, a pedido do Thiago Nunes. E Mas o Camacho já era do Corinthians, né? O Camacho já era do Corinthians. Não, o Pedro Henrique tinha... também era. Os 2 jogadores voltaram por empréstimo, mas o Atlético Paranaense gostaria que os 2 tivessem permanecido no elenco do Atlético Paranaense. Não se conversa. Pois é. O Corinthians tem 2 jogadores que o Atlético quer. O Atlético tem um jogador que o Corinthians quer. Por que não senta na mesa? Pode sentar e conversar. E o Thiago Nunes também saiu do Atlético Paranaense e foi para o Corinthians. A gente fez aqui, o Roger, um card com os superpoderes do Rony. O super trunfo, para saber se você concorda ou não. A gente botou 4 estrelas para ele. Finalização 3,5. Velocidade 1, 2, 3, 4,5. Vai até 5? Vai até 5. Movimentação 4 estrelas. Visão de jogo 4 estrelas. Muito ou pouco? Ou tá na média? Eu tiraria aquela meia estrela ali da finalização, botaria 3. Aumentaria meio na velocidade, botaria 5. Aumentaria meio na movimentação, botaria 4,5 e diminuiria 1 na visão de jogo, deixaria 3. Mas a média é sempre parecida. A média seria muito parecida. Então é essa a informação de momento. Bom, o Corinthians está tratando com muita cautela, até porque o Corinthians ficou esperando o Michael até o fim, não deu certo no Michael. Como eu disse, foi para o Rony, porque era um pedido do Thiago Nunes, mas se assustou com o preço, tentou o colombiano, o Dahomey, mas o Dahomey já tinha assinado um pré-contrato com o clube do Canadá e agora está tentando o Rony de novo. Mas é uma negociação que vai ser um pouco complicada. O Luan vai ser apresentado hoje à tarde como reforço do Corinthians, vai dar a primeira entrevista coletiva. O Luan, até agora, é a principal contratação do Corinthians para a temporada. E o Corinthians TV publicou faz pouco tempo, um pouquinho antes do programa, uma mensagem do Luan e o Marcelinho passou a camisa 7. O Luan vai jogar com a camisa 7 a temporada, a começar pelo Torneio da Flórida. O Corinthians está em Orlando. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista do Luan. Você sabe que o bagulho aqui é louco, mano. A força da nossa torcida. E eu tenho certeza que você tá hiper preparado e a cada treino você vai estar ali tinindo para poder dar alegria para fiel. Realmente é o teu sonho de criança, o sonho dos teus pais, da sua família. E isso tá dentro do teu coração, tá na tua cabeça, cara. Isso tá, né? Porque eu comecei a jogar bola muito tarde, né? Então foi com 18 anos, né? Então até os 18 anos eu era torcedor fanático do Corinthians, né? Era um louco, acompanhava todos os jogos. Então eu sei bem, tô ligado muito como que é a torcida. Tem pressão, não tem pressão? Tem muita pressão? Pouquinho, mas é boa, pressão boa, né? Então espero estar 100% aí para poder representar bem o nosso Coringão aí. Aí você sabe, a responsa é a mística da camisa 7, mano. Isso aqui, o bagulho é louco aqui, ó. Isso aí eu acompanhei muito. Deu aqui, ó. Aqui, mano, ó. Ó. A mística da camisa 7, Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians o nosso amor. Eu quero que você segure ela, entendeu? Isso, segura ela bonita. Muito bem. O Luan... só quero dar um recado. No Seleção Sport TV hoje, apresentado pelo André Rizek, o Oswaldo de Oliveira é o convidado, porque hoje faz 20 anos do primeiro título mundial do Corinthians. E o Oswaldo de Oliveira, o Marcelinho estava no time, o Oswaldo de Oliveira era o técnico, então o Oswaldo de Oliveira vai ser o convidado do Seleção Sport TV hoje para comemorar os 20 anos, para registrar os 20 anos do primeiro título mundial do Corinthians. Luan no Corinthians. E aí, Roger? Acho que o Luan estava precisando de um local novo de trabalho, um ambiente novo, diferente, saído da acomodação que ele se encontrava no Grêmio. Fez um trabalho espetacular, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, eleito craque das Américas há 2 anos atrás, mas deu uma estagnada. E eu acho que o Luan ainda é muito jovem, ele tem muito futebol, foi campeão olímpico também.
Ele que deu uma virada na seleção brasileira, naquela seleção olímpica, quando ele entrou no time titular. É jovem, tem muito futebol, tem um futebol cadenciado, com a passada longa, sabe funcionar de centroavante, funciona por trás, cai bem pelos lados. Eu acho que ele sai da acomodação e para se consolidar como um grande jogador no futebol brasileiro. A camisa do Corinthians é muito pesada, camisa 7 é muito esperada pelo torcedor. Eu tive essa responsabilidade de usar a camisa 7 do Corinthians durante 3 anos, fui campeão brasileiro lá, fui eleito melhor meia da competição com essa camisa 7 e fui muito feliz. Tomara que ele possa ser feliz também, tomara que ele possa reencontrar o caminho das grandes atuações que o tornaram um grande nome nos últimos anos do futebol brasileiro. Fizemos também um card do Luan, super card do Luan com superpoderes. 3,5 estrelas de média. Aí a questão é a seguinte, eu até conversava com o Thiago Gurjão hoje, que é o pai do Nicolas. Será o pai do Nicolas? Já é, né? Mas o Nicolas ainda não nasceu. Meia, 26 anos, finalização 4 estrelas, velocidade 3 estrelas, recomposição 3 estrelas, visão de jogo 4 estrelas. A gente tem a ideia daquele Luan, sobretudo o Luan de 2017, que jogou muita bola. Sim. Foi eleito o melhor jogador da Libertadores da América. O ano passado ele não teve uma grande temporada. Em 2018, ele sofreu algumas contusões também que o prejudicaram. A questão do calcanhar, né, que é uma lesão que atrapalha ele bastante. Mas você acha que essa média aí, você mudaria alguma coisa nas estrelinhas? Tá perto. Desses últimos 2 anos que não foram os grandes anos do Luan, eu acho que está perto disso. Ele tem uma visão muito boa de jogo, a velocidade menos, é um jogador mais cadenciado, a recomposição também ele precisa melhorar um pouquinho, finaliza bem, joga sempre de cabeça em pé, está sempre enxergando bem o jogo. Mas essas estrelas podem melhorar. Acho que ele vestindo a camisa do Corinthians, tendo um pouquinho mais de pressão ali, a galera cobrando um pouco mais dele. E até esse lance de ser torcedor, né, de ter uma identificação com o time, de ter ido à arquibancada, de ter participado da torcida da Fiel, eu acho que pode trazer uma mistura de sensações que ele possa tomar um choque e voltar a ser o grande Luan que a gente conhece. Muito bem. E se melhorar essas estrelas, aí se transforma num jogador que tem potencial para mudar o time sem dúvida, de padrão. É um jogador que muda de patamar. Muda de patamar o time. É um jogador que faz os companheiros melhorarem também, porque a bola vai passar no pé dele e os companheiros perto, entendendo como funciona o jogo dele, sempre buscando a jogada mais inteligente, o atalho, isso faz os outros crescerem também. Mas ele tem que estar bem.